Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Boa noite, que bom estarmos juntos. Que bom revê-los. Que bom estar aqui nessa noite de encerramento do Aviva ADVEC. Eu tenho tido o privilégio de, desde a segunda-feira, estar servindo a nossa igreja em algumas filiais e estar encerrando hoje aqui para mim. É muito especial pelo carinho, trajetória, história que eu tenho aqui de cooperações tão frequentes e que sempre tanto me alegram e me honram. Eu sei que você, assim como eu, porque também participei do Aviva desde o início, você está numa jornada, num caminho, e nós estamos felizes por estarmos fechando um ciclo hoje, destes dias, mas que certamente já vai desembocar num outro ciclo, porque tudo que você recebeu certamente servirá a um propósito, e eu creio que ele começará a nos ser exposto e revelado ainda esta noite aqui, para a glória do nome de Jesus. Quantos creem nisso, digam amém. Por favor, pegue a sua Bíblia, abra comigo no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 26. Muito obrigado, pastor Silas. Obrigado, Raquel, querida irmã. Obrigado, pastor Isaías. Obrigado, pastor Josué. Estava ali pensando, Silas, Isaías e Josué. Eu, Eduardo, me sinto até desviado, né? Eles são tão bíblicos que eu fiquei até me sentindo mal. Glória a Deus. Eu não era nem digno daquela fileira. Eu tinha que ter sentado em outro lugar. Mas que bom estar com vocês. Que bom, que bom, que bom. Capítulo 8, livro dos Atos dos Apóstolos, verso 26. Quem encontrou, diga, eu amo a Bíblia. Está escrito, e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Irmão, eu estou ficando velho, hein? Precisando de um óculos aqui que tá. Vou voltar no verso 27, perdão. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? Quantos podem dizer amém esta noite? Podem sentar-se, por favor, meus queridos irmãos. Glória a Deus. Eu sou um admirador desta história bíblica. Até uma canção bem antiga, que de vez em quando me vem à memória, que relata esse encontro entre Filipe e esse homem eunuco. Na verdade, toda a missão que se desenvolve a partir do ministério de Filipe, que começa esta missão em Samaria, e depois então vai para este encontro com este homem, este eunuco, é uma missão muito interessante, uma missão muito elucidativa, para a gente compreender um pouco sobre coisas que acontecem depois de um avivamento.
considerando, claro, que a igreja já havia passado pelo avivamento do capítulo 2, o avivamento do cenáculo, e que este homem, Filipe, sem dúvida alguma, é um dos frutos mais poderosos e expressivos daquele avivamento, ao ponto de ele encabeçar uma cruzada de milagres, de sinais e de mensagem que revoluciona a prostituída Samaria, a idólatra Samaria, a Samaria que encurvava-se diante de um mago, de um mágico, de um ilusionista. Já preguei inclusive sobre isso aqui. E depois disso, Filipe recebe uma missão de muita confiança. A missão de confiança de impactar a vida de um. E isso é maravilhoso porque Filipe vinha de uma experiência de impactar a vida de muitos. Filipe vinha de uma experiência de impactar multidões. Mas agora, por uma razão muito singela, muito profunda, muito específica, o Espírito Santo retira Filipe de um cenário de multidões e o coloca num cenário, num palco vazio, num caminho deserto, para falar a uma única pessoa. Penso que no caminho da preparação de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não me refiro propriamente ou especificamente àqueles que são ministros, né? Os pastores, os diáconos, não, os homens e as mulheres de Deus. Onde estão os homens e as mulheres de Deus? No caminho da preparação dos homens e das mulheres de Deus, aqueles que levarão a palavra, sem dúvida nenhuma está isso. Está esse momento onde nós precisamos valorizar o um, entender a importância de olhar no olho de alguém. Porque a verdade, queridos, é que multidões não têm rosto. No meio de uma multidão não tem rosto. Multidão não tem voz. Se todo mundo gritar junto aqui uma coisa, eu não vou entender coisa nenhuma, sim ou não? Se eu disser para você ir, dar um grito aí do que mais você precisa receber essa noite, eu não vou entender nada. Porque multidões são isso, elas são muito fascinantes, mas elas não têm individualidade, pessoalidade. Então veja que é muito importante para o Espírito Santo que na formação deste homem de Deus, Filipe, passe isso. O senso de pessoalidade, de individualidade. Eu louvo a Deus porque meu ministério já serviu a algumas multidões. Todas as vezes que eu prego na nossa igreja sede, estou pregando uma multidão. Você tem 5 mil, 6 mil pessoas. Hoje aqui isso é uma reunião grande. Já tive a oportunidade de servir algumas multidões, mas já tive oportunidade de servir alguém, olho no olho. Sabe, ontem eu vi uma das experiências assim mais tremendas do meu ministério. Eu estava ali na Devec Recreio, e eu terminei de pregar, e por uma razão que eu só posso entender pelo Espírito, eu não fiz o apelo, e eu nunca fiz isso. Eu já prego desde a abertura daquela congregação. Na verdade, dos 10 anos que eu prego na Devec, a única vez que eu não fiz o apelo foi uma vez que eu passei o pastor Silas para fazer o apelo na sede, por uma direção de Deus. Salvo esta única vez, eu sempre fiz o apelo. Ontem, por alguma razão, eu encerrei e não fiz o apelo. O pastor Davi foi, pegou o microfone, fez o apelo. Muitas pessoas começaram a vir. Eu estava ali na primeira fileira, glorificando a Deus, sensibilizado. Daqui a pouco eu comecei a perceber que a igreja está fazendo um pouco mais de barulho do que o normal. E quando eu olhei para trás, vinha um menino de uns 12 anos de idade, chinelo de dedo, pé sujo, com um pacote desse tamanho de uma caixa de balas Mentos, se debulhando em lágrimas. Eu não sei aonde que a mensagem do evangelho catou aquele menino. Ele estava vendendo bala em algum lugar. Eu não sei se ele parou na porta da igreja para vender bala. Eu não sei se ele estava no BRT. Eu não sei onde é que ele estava. Eu sei que a mensagem do evangelho catou aquele menino vendedor de bala. Ele entrou maltrapilho dentro da igreja, chorando com a caixa de bala desse tamanho na mão, indo lá na frente. Eu falei, esse evangelho, eu vou te falar um negócio. Oh, que coisa maravilhosa. É o evangelho da individualidade, da pessoalidade. É você perceber a realidade do evangelho na pessoalidade, no olho de alguém.
Então Filipe vai ter essa experiência que eu entendo, como já disse, que vai cooperar em muito na formação do obreiro que ele é, do homem de Deus que ele é. Ele vai envolver-se pessoalmente com uma pessoa e ele vai receber, ele vai fazer essa missão através de uma ordem de Deus. Quantos me entendem, digam amém. Agora compreenda que esta missão, e só para situar você, eu volto a dizer que eu creio que o propósito que Deus tem para nós esta noite, nesta mensagem, é nos dar um destino, um caminho, uma rota, nos dar um lugar, uma forma de você pegar tudo que você recebeu aqui nesses dias e começar a ser útil para o reino de Deus. Sim ou não? Então, dentro desse raciocínio, veja o que o Senhor vai fazer. Vai enviar um anjo e dar uma ordem a Filipe. Vai para um lugar X, assim, assim, assim. Daqui a pouco eu falo melhor sobre o lugar. Mas o fato é que você percebe que Filipe recebe uma ordem. E como é que ele chega naquele lugar? Não está muito claro. Ele pode ter ido a pé. Ele pode ter tomado um animal de montaria. Não está muito claro. Mas o fato é que ele foi por meios naturais até lá. Meios naturais. Só que quando ele chega para executar a missão, ele executará essa missão num curto espaço de tempo, muito curto. Se você ler o texto, desde o momento em que Filipe chega, se encontra com o eunuco, até o batismo do eunuco e o arrebatamento de Filipe, se você fizer uma conta, não demorou mais do que 45 minutos. Agora perceba, os lugares eram distantes um do outro. É muito, mas é muito fácil entender que Filipe demorou muito mais tempo para chegar naquele lugar do que propriamente ficou naquele lugar. Eu estou entendendo uma coisa que Deus está dizendo para mim. Às vezes, permanecer pouco tempo fazendo uma tarefa, às vezes algumas passagens um pouco mais curtas, um pouco mais breves, elas não significam insucesso da missão, muito pelo contrário. Você vai ser às vezes tão efetivo em algo que Deus vai te mandar fazer, que você vai fazer em muito pouco tempo. Eu queria que você segurasse a mão de alguém que está do teu lado e dissesse para ele assim, ó: vai ter coisas que você vai fazer para Deus, que vão dar tão certo, que você vai precisar de pouco tempo. Você vai demorar mais para chegar, do que o tempo que você vai demorar para fazer, porque Deus vai te dar contundência e efetividade no que você vai fazer. Preste atenção. Filipe não... Sumiu meu som aqui. Filipe não tratou aquela missão como qualquer coisa. Mas ela foi rápida. Compreenda que nem tudo que é rápido deixa de ser bem feito. Muitas vezes, efetividade e velocidade caminham juntas. Às vezes você está tão consciente do que você tem que fazer e consegue ser tão efetivo no que você tem que fazer, que você precisa de pouco tempo. Você demora mais tempo para chegar no lugar do que tempo no lugar depois de ter chegado nele. Filipe chegou ali, repito, por meios naturais. Mas como é que ele saiu dali? Diga comigo: arrebatado. Muito fraco, diga arrebatado. A chegada dele demandou um tempo maior, a permanência pouco, a saída mais rápida ainda. Porque Deus me trouxe aqui para dizer, vai ter alguns lugares que você vai chegar para cumprir uma missão rápida, você será efetivo, e quando perguntarem por você, você já foi embora. Por quê? Porque você precisa entender que toda a permanência exagerada num lugar estraga a missão. Existem conversas que você vai ter que chegar, ter a conversa e sair. Ah, mas eu vou ver no que vai dar. Não, você não vai ver nada, você vai falar o que tem que falar e vai sair. Existem portas pelas quais você vai passar para entregar uma palavra. Vai virar as costas, ele vai... Eu não vim aqui brincar não, gente. Eu vim aqui entregar uma mensagem de Deus. E Deus me trouxe aqui para dizer, não se preocupe, vai ter hora que não vai dar tempo nem de tomar cafezinho, nem de beber água. Você vai entrar, dizer o que tem que ser dito e vai sair. Quando procurarem por você, você não está mais lá. Porque Deus não está nos chamando para tomar café. Em alguns lugares está nos chamando para entregar uma palavra e fazer o que tem que ser feito. Os fariseus que gostavam desse negócio, Jesus denunciou.
Entrava na casa das viúvas, ficava lá um tempão comendo o pão delas e tomando o café delas. Os homens de Deus não, entra, faz o que tem que fazer e vai embora. Glória a Deus. Não quero dizer que você não tem que receber alguém, ou que um homem de Deus não pode almoçar na sua casa, não pode entrar na sua casa, não é isso que eu estou falando. Mas a missão não pode perder seu tempo. Quando Deus tem uma janela para uma missão, se essa janela se fechar, você fica preso no limbo dela. Tem gente que está igual ratinho, sabe aquele ratinho que fica no negócio assim, ó? E não sai do lugar, por quê? Porque você já deveria ter saído há muito tempo. Aí fechou a janela da missão, você continuou lá dentro. Já não era para estar mais. Coisas que Deus nos confia. Tem um tempo de permanência, tem um tempo de começo, um tempo de final. Eu me lembro que Jesus disse assim para os crentes: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então qual é o time da permanência de vocês em Jerusalém? Até que sejam revestidos de poder. Só que o que a igreja fez? Não saiu de Jerusalém depois do revestimento de poder. O que a igreja fez? Ficou reunida no pórtico de Salomão. Ficou lá debaixo de um teleiro grande lá no templo, que se reputava, se acreditava que ainda era o único resquício, um dos últimos resquícios do templo de Salomão. A igreja ficava congregada lá embaixo, e já não cabia mais de gente. E a mensagem de Jesus era: recebeu o avivamento, vaza de Jerusalém. Porque tinha uma outra palavra que Jesus tinha dado para a igreja. Pergunte qual? E ser-me-eis testemunhas em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Preste atenção, tem duas palavras até, nessas duas ordens de Jesus, e uma está ligada à outra. O até dessa segunda palavra é sobre dimensão, até os confins da terra. O até da primeira palavra é sobre tempo, até que do alto seja revestido de poder. Você não vai receber a dimensão se não cumprir o tempo. Quem fica tempo demais onde não devia, apequena a dimensão do que recebe. Mas quem sabe fazer uma coisa e cumprir a agenda de Deus, e ir para a próxima, entrega uma palavra, não perde tempo, é efetivo, é direto, não tem conversa fiada, não perde tempo em corredor de igreja, não dá atenção à fofoca de internet, sabe o que Deus tem na vida dele, e não fica parado desnecessariamente, fazendo sombra para nada. Esses vão ganhar a amplitude do que Deus está por entregar nas mãos da igreja. Aleluia! Então, é isso que Filipe vai fazer. Ele vai chegar ali e rapidamente fazer o que tem que fazer e vai embora. E a palavra do anjo é essa: levanta-te, vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Então você vai chegar e vai para um caminho. Esse caminho é de Jerusalém para Gaza. Gaza está deserta. Essa palavra, ela grita dentro do texto. Porque Filipe veio de um contexto de multidão. Contexto de quê? E o novo endereço para onde ele vai contém a palavra. Não fique com medo, deserto. Vamos de novo. Filipe veio de um contexto de multidão, e o novo endereço para onde ele vai traz consigo a palavra. A palavra. Parece-nos uma troca muito desfavorável encontrar alguém no meio da rua, num caminho que liga Jerusalém a uma cidade deserta. Encontrar alguém no meio de uma estrada, num caminho que liga Jerusalém a uma cidade deserta. Alguém está fazendo as contas e pensando: melhor era para Filipe permanecer em Samaria. Eu já te expliquei, se passar do ponto no lugar da missão, fica preso no limbo da missão. Vai virar, ratinho no negocinho que gira. Então o que Filipe está entendendo é o que você precisa entender. Algumas trocas, quando analisadas friamente, vão parecer uma furada. Eu vou falar essa palavra mesmo, é essa mesmo que eu vou falar. Tem coisa que Deus vai mandar você trocar isso por aquilo, você vai dizer: esse negócio é bom não. Só que você tem que ter uma coisa sempre em mente: a vereda do justo é como a luz da aurora.
ela vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Ou seja, a jornada do justo é ascendente e progressiva. Então, mesmo que o caminho dê num lugar deserto, ainda assim vale a pena estar nele. Porque de alguma maneira, quem você vai encontrar ou o que você vai fazer, compensará toda a aparência de deserto que essa missão sugere. Compreenda muito bem, Deus queria, diga bem forte, Deus queria. Muito fraco, você pode fazer melhor. Deus queria tocar, alcançar um homem. Mostra para o seu vizinho assim, um homem. Mostra para ele para ele saber que é um. Imagine se o eunuco estivesse passando com o carro dele, atrás da multidão, enquanto Filipe pregava para Samaria. Eu lhe pergunto, para os samaritanos, eu lhe pergunto, Filipe teria visto o carro passar, sim ou não? Porque no meio de uma multidão, os detalhes se perdem. No meio da multidão, os carros são só mais um. No meio da multidão, os eunucos são só mais alguém. Então, quando Deus quis que Filipe acertasse com quem ele tinha que falar, Deus tirou Filipe do meio da multidão e botou num caminho deserto. Agora, quem aparecer não tem erro, é a pessoa que você precisa falar. Por que Deus às vezes nos tira de algumas coisas que estão fervendo muito, estão muito elétricas, estão muito enérgicas? Porque vai passar quem tem que passar e você não vai perceber. Então Deus às vezes prefere, na verdade, nos tirar de alguns focos de muita movimentação e nos colocar na quietude de um lugar onde não vai passar desapercebido quem Deus quer que a gente toque. Segura a mão de alguém que está do teu lado, fala para ele, toda troca que Deus propõe é boa, até multidão por deserto é boa, o que importa é você enxergar quem Deus quer que você enxergue, e perceber quem Deus quer que você perceba. Não é só sobre pessoas, é sobre circunstâncias, sobre situações. Existem coisas que estão acontecendo, você não está percebendo, porque o barulho da multidão está te distraindo. Quando Deus quer chamar a nossa atenção para uma coisa, Ele percebe que o nosso ambiente está muito tumultuado, então Ele nos tira do tumulto de um ambiente e nos coloca num lugar mais sereno e quieto, para você não deixar de ouvir o que tem que ouvir, não deixar de ver o que tem que ver. Alguém ainda está por aí? Eu estou profetizando, alguém pode levantar as mãos? Eu estou profetizando, pela ordem do Espírito Santo, toda mudança que Deus fizer na tua vida, na tua geografia, nos teus círculos de relacionamento, no teu trabalho, não sei, mas toda mudança que Deus governa, Ele assume. Se Ele governou a mudança, Ele assume a mudança. Você vai enxergar o que tem que enxergar, ouvir o que tem que ouvir, nem que para isso Deus tenha que cessar o barulho ou te tirar do meio do barulho. Oh, glória! Aleluia! Estava muito tumultuado lá. Deus me trouxe para dizer para alguém aqui que não entendeu uma mudança. Estava muito tumultuado lá. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que estava se sentindo confortável, bem à vontade, num lugar, numa circunstância, de repente, e Deus me trouxe para dizer que estava muito tumultuado lá, tinha ruído demais. Você fez o que tinha que fazer, só que agora, para que você enxergue quem eu quero, para que você veja o que eu quero, para que você ouça o que eu quero, não pode ser lá. Então eu estou te colocando num lugar que parece deserto, mas é para você enxergar o que eu quero que você... Aleluia. Aí vem o Espírito de Deus. Quem foi que falou, gente? O Espírito de... Vem o Espírito de Deus e diz para Filipe, chega-te ao carro. E o carro está? O carro não está estacionado não, irmão. O carro não está na garagem não. O carro está andando. O carro está... E Filipe está a pé. E o Espírito diz para ele, se aproxima do carro. Mas o carro está? E Filipe está? O que um Deus montado na cabeça de algumas pessoas que gostam de facilidade faria nessa hora?
pararia o carro para Felipe poder alcançar. Sim ou não? Sim ou não? Vamos de novo? O que um Deus montado na cabeça de alguém que só gosta de facilidade faria numa hora dessa? Se quem tem a palavra está a pé e parado e o carro está andando, então para o carro, que vai ficar mais fácil de quem tem a palavra alcançar. Foi isso que aconteceu no texto? Não, o carro continua andando e Filipe saiu correndo. Por quê? Porque o Espírito Santo está olhando para dentro de Filipe e está vendo, tem saúde. O Espírito Santo está olhando para dentro de Filipe e está dizendo, tem recurso. Então, não faz sentido eu paralisar uma coisa que está andando para poder favorecer alguém que não quer empregar energia. Então, deixa o que está andando e acompanha você. Corre. Bota sebo nessas canelas. Deus me trouxe para dizer, toda vez que eu enxergar que você pode correr, não pensa que eu vou ficar te dando mole, não. Toda vez que eu entender que você pode alcançar, então alcance. Honre a missão. Honre o propósito. Porque quando é para fazer para os outros, você sua camisa. Para atender capricho do seu chefe, você sua camisa. Aí quando é para Deus, o carro tem que parar. Para você poder chegar lá sem nem suar. Eunuco, vim aqui te dar. Não, o carro vai continuar andando e você vai irmão, tá engraçadinho assim, tá bonitinho, mas é sério, serinho. Essa construção que a gente faz, de que se é Deus que está no negócio, me fala mais sobre isso. Se isso é de Deus, me fala mais sobre isso. O que é que vai acontecer? Os carros vão parar? Um montão de coisa vai acontecer para poder... E você? Em slow motion. Arrisquei o inglês aqui na frente do pessoal. Em câmera lenta e o carro parado. E o Senhor falou, não, vamos fazer um negócio mais prático. Já que o carro está andando e você tem a perna boa, corre você que tu alcança o carro. Porque isso é uma questão de construção. Nós estamos construindo aqui um homem que passou pelo avivamento de Atos 2 e vai ser efetivo na missão. Vai servir a Deus com alegria, com desprendimento, com entrega. Então não pode ter moleza. Fala para umas 3 pessoas que estão fingindo que não estão entendendo. Fala para ele, não pode ter moleza. Vai chegar lá esbaforido, com a língua para fora, todo suado, mas com a mensagem de Deus na boca. Ei, eunuco, tu está entendendo o que tu está lendo? Foi difícil de te alcançar, mas eu corri, porque vale a pena agradar aquele que me chamou. Para, irmão. Você faz tudo para agradar todo mundo? E quando Deus te manda chegar a um carro, tu quer que o carro pare para você poder chegar sem suar a camisa? Não vai embora não, que vai ficar chato agora. Todo tipo de coisa que as pessoas pedem a você, se atende capricho de filho barbado. Atende capricho de tudo quanto é gente da tua família. Mas quando Deus te coloca numa missão, o carro tem que parar para você não suar, não estragar a maquiagem. Deus me trouxe aqui para te dizer, empenhe muito mais esforço para atender o que eu te peço do que você empenha para atender os caprichos das pessoas que você ama, porque o que eu fiz por você elas não fizeram, te alcancei onde elas não te alcançariam e te salvei quando elas não te salvariam. Tira uns segundos para você glorificar a Deus para não ficar chato, diga aleluia. Aleluia. Corra! Assim te diz o Senhor, corre. Corre na direção daquilo que eu já te autorizei, corre.
Corre na direção daquilo que eu já disse que é teu, que é para você tomar posse. Corre, não fica esperando um conjunto de facilidades, não. Corre, bota sebo nessas canelas e corre. Não fica esperando uma condição climática perfeita, não. Pega um guarda-chuva e vai. Não fica esperando um dia perfeito, não. Acorda cedo e vai. Vai de ônibus, vai a pé, vai de carro, mas vai. Ah, pastor, o senhor está falando isso porque o senhor chegou aqui de carro. E você acha que eu cheguei de carro na igreja minha vida inteira? Você acha que eu servi a Deus com uma logística fácil a vida inteira? Você acha que a igreja pagou passagem de avião para mim a vida inteira? Você acha que eu recebi oferta boa a vida inteira? Esses dias eu estava tendo a alegria de falar numa escola bíblica para 4.000 jovens, uma escola bíblica de jovens. Tinha 4.000 jovens sentados, me veio um filme na mente. Eu vi uma Kombi. E eu sentado dentro dela, num banco, e no outro banco, 4 adolescentes. Era a minha classe de escola dominical. E pastor, você está falando isso para quê? Para que você saiba que nem todas as coisas acontecem com tanta facilidade quando você pensa. Corre, corre. Corre, corre para agradar o teu Senhor, corre para cumprir a missão que Ele te propôs, acorda alguém que está do teu lado, fala para ele, corre, você vai chegar suado, mas vai fazer o que Deus te mandou fazer, corre! Sabe por quê, meu irmão? Porque num instante da missão, Filipe estava correndo atrás de um carro, no instante seguinte, Deus pegou e arrebatou ele de lá e apareceu em outro canto. Porque Deus muda o teu meio de transporte quando você não tem medo de meio nenhum. Eu vou de novo. Deus muda o teu meio de transporte quando você não tem preguiça de usar meio de transporte nenhum. O homem que correu atrás do carro, Deus vai fazer ele sumir e aparecer em outro lugar. Porque quando você honra a Deus com a canela, só Deus sabe o jeito que Ele pode te fazer voar. Tem mais alguém aqui? Ninguém a quem Deus deu asas hoje não honrou a Deus primeiro com as canelas. Quem ainda está por aí, diga alguma coisa. Eu não vou demorar, tem unção, não vou demorar, estou acabando. Agora olhe, por favor, porque Filipe vai se chegar ao carro. E o eunuco lendo o profeta Isaías. E Filipe ouve. E pergunta, você está entendendo o que está lendo? Às vezes você passa assim rápido, né? E parece uma pergunta qualquer. Mas essa pergunta poderia ter sido mal interpretada pelo eunuco. Essa pergunta poderia ter sido interpretada pelo eunuco como uma insinuação de tolice, como uma insinuação de incapacidade de interpretar um texto. O eunuco poderia ter julgado que aquele desconhecido, que está esbaforido com a língua para fora, que saiu correndo atrás de um carro, né, está questionando a capacidade dele de interpretar um texto. Só que Filipe não está preocupado em criar desconfortos com a pergunta dele. E eu estou ficando preocupado, porque as nossas abordagens, Deus nos livre e nos guarde. Algumas abordagens que eu estou vendo de algumas pessoas no Evangelho, são abordagens que mais estão preocupadas em não gerar desconforto do que serem fiéis à pergunta. Evangelho é desconforto. A mensagem do Evangelho tem que deixar o cara assim, trocando de lugar, tentando ajeitar a coluna, sabe assim, essa é a mensagem do Evangelho. Se você vai abordar alguém cheio de dedo, pisando em ovos, usando luva de pelica, com medo de machucar, você não entendeu que a mensagem do Evangelho, a mensagem do Evangelho é para deixar o cara desconcertado, constrangido e consciente de que é pecador e precisa se arrepender. O politicamente
politicamente correto não cabe na mensagem do Evangelho. O fricote, o mimimi de rede social não cabe na mensagem do Evangelho. A mensagem é: tá entendendo? A mensagem é: quer que eu te explique? A mensagem é: você não sabe, mas eu sei. A mensagem é: você não tem, mas Deus já me deu. Oh, glória! Aleluia! Porque Filipe pergunta se ele está entendendo. Porque ele não era teólogo, ele não era pastor, ele não era sacerdote, ele era tesoureiro, ele mexia com dinheiro, não mexia com Bíblia. Então Filipe não tem constrangimento nenhum, porque quem sabe de Bíblia é ele. O eunuco sabe de dinheiro, não sabe de Bíblia. Ah, eu vou entrar, hein? Vou entrar. Tem uma meia dúzia de gente aí que só está acostumada a lidar com dinheiro, que está precisando de alguns homens de Deus perguntar: você entende o que você está lendo? Porque tem uma meia dúzia de gente na internet que só sabe lidar com dinheiro a vida inteira e agora quer falar de Bíblia. Vai falar de dinheiro que você faz melhor. Pelo amor de Deus, vamos ficar cada um na sua. Porque agora todo mundo que tem imagem na internet, poder na internet, quer encontrar lugar de fala no mundo teológico. Pessoal, tudo viraram teólogo agora. Não faz um negócio desse, não passa vergonha não. Vai cantar funk, rap, MPB, o que quiser. Mas não vem falar de coisa que você não conhece. Deixa Jesus te lavar com sangue primeiro. Deixa você primeiro entrar numa igreja, ser crente, servir a Deus, servir os irmãos, entender o que é o Evangelho de Jesus. Não vem discutir coisa que você não... Não, por favor. Filipe está entendendo que o que esse cara entende é de dinheiro e não entende de Bíblia. E Filipe não está com medo de deixar ele constrangido, porque o maior problema, o que causa crescimento desordenado e equivocado, é quando uma coisa não é reparada no início. Existem algumas pessoas que estão precisando ouvir agora: você não entende de Bíblia, não entende de Evangelho, não entende de igreja, larga esse assunto que isso não é para você. Vai dar aula de outra coisa, mas não dê aula de coisa que você não entende. Então Filipe está olhando para o cara que entende de dinheiro e está dizendo para ele: você entende o que você está lendo? Que eu estou vendo que você está com cara de que não está entendendo. Aí ele vai dizer: como eu posso entender se não há quem me explique? Abre a porta, senta aqui do meu lado. Acesso. Muito fraco. O que eu falei? O que eu falei? O que Filipe despertou? O que Filipe demonstrou? Interesse. Você entende o que lê? O que ele ganhou? Vamos de novo. O que ele demonstrou? Preocupação, interesse. O que ele ganhou? A chave do acesso. A chave do acesso é a demonstração do interesse, da preocupação. Entende o que lê? Está tudo bem com você? Estou se sentindo meio cabisbaixo hoje. Está tudo bem na sua casa? Ô meu irmão, Deus me trouxe para dizer uma coisa muito simples para você. Sabe por que você ainda não conseguiu falar do Evangelho para alguém? Porque você nunca conseguiu entender que a chave para o acesso está na preocupação. Se você não demonstra preocupação nem empatia por ninguém no seu trabalho, não pense que eles vão te dar acesso para falar de Bíblia para eles. Você precisa começar a pregar o Evangelho sem abrir a Bíblia. Ih, pastor, heresia. Não, tanto que eu vou repetir. Comece a pregar o Evangelho sem abrir a Bíblia. Comece a pregar o Evangelho demonstrando o cerne da mensagem do Evangelho: amor. Aleluia! Glória a Deus! Chegam ao pé de alguma água, é o que diz a Bíblia. Tinha então alguma água. E o eunuco vai falar de um tema que não estava no livro do profeta Isaías. O eunuco vai pedir, vai perguntar: o que me impede de ser batizado? Eu não estou vendo nada que me impeça de ser batizado. Ele vai ser batizado. Pergunte: e Filipe?
Horrível, vai de novo. Perguntei, Filipe. Vai ser arrebatado. Filipe será arrebatado e não há nenhuma demonstração de assombro da parte do eunuco. Filipe some diante dos olhos do eunuco. E não há nenhum gesto ou demonstração relatadas na Bíblia de que ele tenha ficado. Não. E o que teria colocado o eunuco dentro de uma atmosfera tão espiritual e transcendental, a ponto dele ver um arrebatamento e não se assustar? Filipe só pregou a Bíblia para ele. Porque toda sobrenaturalidade que não emana da Bíblia, vou de novo. Toda sobrenaturalidade que não emana da Bíblia é experiência metafísica de tolo. Toda sobrenaturalidade que não tem sua raiz, sua matriz e seu fundamento na palavra é experiência e história para boi dormir. Se você quer ter experiência com o sobrenatural de Deus, real e verdadeiro, não é palhaçada não, real e verdadeiro, encontre-o nas Escrituras, porque é daqui que emana toda sobrenaturalidade. Aqui não tem truque, não tem coelho saindo de cartola, aqui não tem ilusionismo, aqui não tem ninguém vasculhando a vida de ninguém em rede social para poder depois fingir revelação. O que tem aqui é a sobrenaturalidade bíblica. Eu creio na sobrenaturalidade bíblica. Aí não assusta. Não assusta. Não assusta. Não assusta. Tudo que a igreja manifestar e que for bíblico, não assusta ninguém. Tudo que a igreja manifestar e for bíblico, não escandaliza ninguém. Isso vale para você que fica economizando glória a Deus, quando chama alguém, um vizinho seu, um parente seu que não é crente, uma vinha igreja, aí você fica economizando glória a Deus, com medo. Se eu gritar, ele vai ficar escandalizado. Não fica não. Não. Isso é para você que fica economizando em linguiça, você fica aqui. Não vou porque meu vizinho que não é crente está aqui, vai escandalizar. Escandaliza não. Não. Tudo que, eu vou repetir, a quinta vez, tudo que a igreja manifesta e está na Bíblia não produz escândalo nenhum em ímpio nenhum. Ele pode não entender, mas não vai se escandalizar. Não escandaliza não, porque é quando a igreja recebeu o batismo com o Espírito Santo em Atos 2 e começaram a falar em línguas, e lá do lado de fora os caras de lá ouviam eles do lado de dentro falando na língua deles. A primeira mensagem não gerou 3.000 escandalizados, gerou 3.000 convertidos. Glória a Deus. Aleluia. Acorda alguém que está do teu lado para a gente encerrar. Dá uma acordada nele, vem pessoal, vem. Dá uma chacoalhada nele e diz assim: avivamento não escandaliza ninguém. Fala para ele: se tu for arrebatado do meu lado hoje, eu não vou ficar escandalizado, porque eu estou dentro da sobrenaturalidade da Bíblia. Vai ficando de pé do teu lugar, porque o fogo de Deus não escandaliza ninguém, a glória de Deus não escandaliza ninguém, a nuvem da glória de Deus não embaraça ninguém. É Deus dizendo: pode entrar sem medo, porque não tem confusão do lado de dentro da nuvem, tem edificação, transformação e quebrantamento. Segura a mão de alguém que está do teu lado. Fecha o corredor agora, por favor. Pastor, por quê? Porque eu sinto da parte do Espírito Santo que Ele quer nos inserir numa esfera de sobrenaturalidade que ainda nos é desconhecida. Eu sinto da parte do Espírito Santo que Ele está convidando-nos a dar um passo no meio da nuvem. Eu sinto da parte do Espírito Santo que Ele nos convida àquilo que não entendemos, mas
cremos, aquilo que não racionalizamos com a mente, mas celebramos com o Espírito. Se eu fosse você, eu já estava dizendo glória a Deus e aleluia, porque o que Deus vai fazer na tua vida não é para acabar quando a Viva acabar, é para durar agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, porque Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar. Deus hoje te entrega uma palavra, Deus hoje te entrega uma visão, Deus hoje te entrega autoridade, Deus hoje te entrega graça, Deus hoje Oramata choroconocheia maierre Naracalaman turomoshia naierre provassai. Nós queremos ir, Senhor, até onde estão aqueles que são alvo da tua graça. Nós queremos ir, Senhor, para entregar a tua palavra. Nós queremos ir, Senhor, para sermos mensageiros da última hora. Nós queremos ir, Senhor. Nós votamos diante do teu altar que o óleo que aqui recebermos não é para consumo próprio, é para que vamos, é para que sejamos cheios, para encher outros e para ousadamente levar a palavra do Evangelho aonde o Senhor nos enviar. Sendo terra ou mar, onde Deus mandar. Sendo terra ou mar, onde Deus mandar. Há multidões, ou há uma única pessoa. Há multidões, ou há caminhos desertos, a quem o Senhor mandar. Aqueles que foram avivados numa Viva Devec, eles irão. Mais alguns segundos para você entrar em sintonia com o Espírito Santo. Quero viver. Mais alguns segundos para Deus começar a sacar você como uma flecha da meu aljava. coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Só quem quer, só quem quer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, todo medo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Se você quer, é isso que você vai viver. Algo novo, vinho novo sobre odres novos. Uramanta, para que somos avivados, para achar quem Deus quer encontrar. Para que somos avivados, para falar aos ouvidos que precisam ouvir a voz de Deus. Para que somos avivados, para sermos sacados como flechas da aljava de Deus. O mesmo Deus que mandou Filipe pregar para o eunuco da rainha, este mesmo Deus mandou eu pregar para você hoje aqui.
Mesmo Deus que fez o caminho daquele homem cruzar-se com o caminho do homem de Deus, também fez o seu caminho se encontrar com o caminho desta igreja nesta noite. E Ele me trouxe aqui e me mandou te dizer: eu estou preparando esse nosso encontro há mais tempo do que você imagina. Estou cuidando de tudo para que esse encontro desse certo. Esta não é uma noite qualquer. É a noite onde eu envio um mensageiro e uma mensagem até os teus ouvidos. É uma noite onde tudo que você nunca entendeu pode começar a ser explicado. Onde todos os nós podem começar a ser desatados e todas as algemas serem quebradas. Ele me mandou hoje aqui correr até você e te dizer: há um plano de salvação que você não entendeu até hoje. Há um evangelho de graça que ainda não te foi revelado. Há um mistério sobre o que é a igreja que você ainda não participou. Mas isso não precisa continuar assim. Eu quero pedir para que o corredor volte a ser aberto agora. Volte a abrir o corredor. Porque eu creio que daqui a alguns segundos, por este corredor, vai passar a primeira pessoa que consegue entender que Deus está hoje aqui e que Ele me trouxe aqui. Ele nos reuniu aqui porque Ele queria falar com você, porque Ele pode mudar a tua vida. Provavelmente aquele homem nunca mais viu Filipe. Pode ser que você nem daqui seja. Pode ser que presencialmente você nem me veja mais. Mas eu te garanto que a tua decisão com Cristo hoje vai te acompanhar até a eternidade. Se alguém está me ouvindo e entendendo, se alguém consegue compreender que esta mensagem é sobre você e é para você, que Jesus quer alcançar você e sua casa hoje, e que Ele marcou este encontro, então você não tem nada mais o que está fazendo aí onde você está. Você precisa se movimentar e caminhar na direção do altar de Deus, para dizer que você deseja hoje reconhecer que este encontro marcado por Deus, você será presente. A primeira pessoa está caminhando aqui. Aonde está a segunda pessoa? Pode sair do seu lugar e venha ao altar agora. A segunda pessoa pode sair do seu lugar e venha ao altar agora. Aonde você estiver, pode pedir licença à pessoa que está do seu lado. Se você está na galeria: pastor, estou na galeria, é muito longe. Longe está você de Deus. Daí para cá é rápido. Vem devagarzinho que eu te espero. Só você me dá um sinal com a mão que eu vou entender que você está descendo. Nós vamos te esperar. Há uma segunda pessoa que quer tomar uma decisão com Cristo esta noite, que está entendendo que Jesus marcou esse encontro com você, e você não pode fingir que não é com você. Ele te pergunta: quais são as dúvidas que você tem? Quais questões têm afligido a tua alma? Há um Deus que se preocupa com você. Há uma igreja que tem orado por você mesmo sem saber o seu nome. Há uma família que está te esperando para te abraçar e cuidar de você e caminhar ao seu lado. Alguém que está afastado de Jesus e da igreja compreende que não pode mais continuar distante. Fala para mim se não deu saudade daquele tempo onde você se derramava na presença do Espírito Santo. Ele me trouxe para dizer: nada impede que nós voltemos a ter aquela mesma intimidade. Da minha parte, te recebo agora e esqueço tudo o que passou. Você só continua remoendo isso se você quiser. Eu, o Senhor, te digo, para mim, a gente zera as contas hoje
e começamos um caminho novo. Aonde está você que está afastado de Jesus e da igreja? Você quer receber o perdão e a aceitação de Jesus hoje? Quer voltar para a casa do Pai? Me dá um sinal com a sua mão agora. Aonde você estiver, saia do seu lugar e venha até o altar. Pela última vez eu vou perguntar: alguém que nunca fez uma aliança com Deus, quer entregar a sua vida para Jesus pela primeira vez hoje? Alguém que está afastado de Jesus da igreja e quer se reconciliar com Deus? É agora. 5, 4. Você nunca vai poder dizer que não teve uma oportunidade. 3. Você nunca vai poder dizer que Deus não se importou em enviar um mensageiro para te entregar uma mensagem. 2. Você não precisa ter a eternidade toda para se arrepender. Você pode ter a eternidade toda para celebrar a salvação ao lado do Senhor. 1. Em nome de Jesus. Se há uma segunda pessoa, vem agora. Eu, por favor, devolvo a palavra ao pastor. Ele estará orando pela vida dessa querida que está aqui à frente. E nós vamos, como igreja, levantar as nossas mãos e vamos abençoar esta querida que aqui está, no poder do nome do Senhor Jesus.